Deus. Aleluias. Vamos abrir a palavra Êxodo, capítulo 25. Aleluias. Jesus está aqui. Glória a Jesus. Abra o teu coração. Fique na presença do Senhor o tempo inteiro. Fique atento ao que a palavra do Senhor vai falar. O clima hoje é daquele que deixa a pessoa agitada, distraída. Fala para o irmão do lado assim: sossega. Diga glória a Jesus. É só passar qualquer pessoa por aqui que todos olham. Acho que eu vou ficar aqui do lado. Fazer misericórdia. Vou ficar aqui andando para lá e para cá, assim, para ver se dá certo. Diga glória a Jesus. Êxodo 25, versículo 9. Só um versículo, vamos ler todos juntos? Conforme tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, sempre foi da intenção de Deus ter um povo especial. Então, Deus começou fazendo este povo, assim, da herança carnal de Abraão. Deus chamou Abraão. Deus escolheu dentre todos os habitantes da terra, há 4 mil anos atrás, um que Deus encontrou naquele coração fé. Este homem era Abraão. Deus o chamou e através de sua descendência carnal deste homem, Deus começou a trabalhar. Só que na própria descendência carnal já começou a haver uma diferenciação. Alguns criam e outros não. Ismael era filho, só que a bênção de Deus foi para Isaac. Jacó e Esaú eram netos, só que a bênção foi para Jacó, não foi para Esaú. Inclusive o livro de Malaquias começa assim: amei Jacó, aborreci Esaú. Quer dizer, mesmo na descendência física, Deus fazia uma diferenciação, porque isso tudo partia do coração. Em 1 Samuel 16 está escrito que o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração. Irmãos, esse plano de Deus de escolher um povo através de uma herança hereditária, genética, de geração natural, o Senhor não se agradou disto. Daí o Senhor houve por bem em aceitar por filho todos quantos recebessem Jesus. João 1,12: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Gálatas 3 diz que a bênção de Abraão hoje vem a todos os que pela fé se tornaram filhos de Abraão. Não filhos legítimos, mas filhos espirituais, filhos da mesma fé. Tito 2,12 diz que o Senhor quer levantar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Deus sempre quis um povo. Deus quer um povo, mas um povo diferente. Diga glória a Jesus. Um povo que não se imiscua com as coisas deste mundo, porque o mundo é muito diferente de Deus. No mundo tem violência, no mundo tem estupro, no mundo tem sexo ilícito, desequilibrado, desenfreado, no mundo tem adultério, no mundo tem corrupção. Isso nada tem a ver com Deus. Diga glória a Jesus. Deus é amor, Deus é justiça e santidade. Então, irmãos, Deus quer um povo especial. Atos 2,38: salvai-vos dessa geração perversa. João 17, Jesus orou: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então Deus quer um povo santo, um povo especial. Irmãos, e o Senhor quer falar conosco aqui neste texto. Diga glória a Jesus. Dentro desse aspecto, povo de Deus. Irmãos, Deus, através de Abraão, levantou uma descendência. Eles foram parar no Egito, falamos sobre isso esses dias atrás. Através de José, o governador, que alimentou toda a família. Passaram-se 400 anos, uma grande nação. Deus pôs mão forte e tirou lá, apesar de Faraó não querer. Deus mandou 10 pragas no Egito, levantou Moisés, atravessaram o Mar Vermelho. Isso foi no capítulo 14 de Êxodo.
No capítulo 19 eles chegaram ao Monte Sinai, Deus falou, o monte tremeu. No capítulo 20 Deus deu os 10 mandamentos. No capítulo 21 ao 23 Deus já deu leis específicas e genéricas para aquele povo viver dentro dos padrões de Deus. Em Êxodo 24, Deus mandou Moisés com mais 70 anciãos subirem no Monte Sinai, porque Deus queria falar. O próprio Deus se manifestou, eles viram a semelhança da glória de Deus. Não viram face a face, porque 1 Timóteo 6 diz que Deus habita na luz inacessível, a quem nenhum homem viu nem pode ver. Mas eles viram a semelhança da glória de Deus. Como diz em 2 Coríntios 3, eles viram como se fosse por espelho, como se fosse o reflexo da glória de Deus em um espelho. Diga glória a Jesus. Em capítulo 25, Deus começou a se revelar, e Deus começou a falar como Ele queria um tabernáculo. Tabernáculo também pode ser traduzido por tenda de encontro. Encontro como? Encontro do homem com Deus. Repita comigo: Deus quer ter comunhão conosco. Glória a Jesus. Versículo 8 deste mesmo capítulo, vamos ler? E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Deus querendo ter comunhão com o povo, Deus mandando fazer um lugar específico para isto. Irmãos, e nós vamos ver hoje um pouquinho sobre essas questões do tabernáculo. Irmãos, porque os detalhes do tabernáculo de Moisés profetizam. Mateus 11, Jesus disse: a lei e os profetas profetizaram até João. Quer dizer, a lei também profetiza. Os detalhes do tabernáculo profetizam. Eles falam de coisas maiores, coisas superiores. Ali fala como se faz uma cortina. Mas cortina não está só dizendo de um pano, cortina. Está falando de aspectos espirituais profundos do povo de Deus, de como encontrar a Deus, de como ter comunhão com Ele. Diga glória a Jesus. O Senhor quer falar conosco. Moisés 3,5, aliás, Hebreus 3,5, que fala sobre Moisés. Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Este caso fala sobre o governo de Moisés sobre Israel, e também sobre o tabernáculo que Moisés edificou, que testemunhava das coisas futuras. Esse texto ainda diz que Moisés foi fiel. Fala, irmão, assim: Deus quer que você seja fiel. 1 Coríntios 4,2, requer-se dos despenseiros que cada um seja achado fiel. Apocalipse 2,10, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor quer que você seja fiel. Fala, irmão, assim: fiel. Que tipo de infidelidade? Provérbios diz assim: como fonte turva e manancial corrupto é o justo que cai diante do ímpio. Irmãos, o crente não pode mentir. O crente não pode mentir para o outro crente, e muito menos para Deus, e muito menos para o mundo. O crente caindo em mentira com pessoas do mundo, irmãos, isso é abominação diante do Senhor. Isso corrompe todas as coisas. O crente tem que ser fiel, tem que ser fiel no pouco. Diga glória a Jesus. Ah, pastor, é só uma mentirinha. Tá, então é só uma mentirinha, a tua vida vai virar um inferninho. Assim, viu? Como se tivesse tamanho. E a tua vida vai se encher de diabinho, né? Porque é tudo inho. Mas em misericórdia. Ainda bem que salvação. Diga glória a Jesus. É grande. Diga glória a Jesus. Aleluias. Diga louvado seja Deus. Irmãos, diz que Moisés foi vir à sua casa, que ele tem o seu ministério. O Senhor quer que você seja fiel também. Deus colocou coisas na sua mão para serem feitas, e tem que ser feitas com fidelidade. Hebreus 5,11 diz que são coisas de difícil interpretação. A palavra de Deus não é fácil. É recomendável que se pegue depois da pregação, a gravação. Esta mensagem é para ouvir depois. A gravação é gratuita. Diga glória a Jesus, para ouvir de novo. E diz o texto de Hebreus 5 que as pessoas tinham se feito negligentes para ouvir. Tem gente que quando vê que o texto da pregação é difícil, ela já fica num estado de passividade, assim. Já nem presta muita atenção. Fala assim: não faça isso. O Senhor quer falar contigo.
Hebreus 6:1 diz que nós temos que prosseguir até a perfeição, não lançando de novo os rudimentos da fé de Jesus. É o que queremos fazer hoje. Hebreus 8:2 diz que o verdadeiro tabernáculo foi o Senhor que fundou, e ele não é desta criação, e o ministro deste tabernáculo é Jesus. Então em Êxodo 25:9, Deus disse para Moisés fazer conforme o modelo. Quer dizer, lá no monte Deus permitiu que Moisés tivesse visões de Deus, e Moisés viu o tabernáculo celestial. O livro do Apocalipse diz, num certo momento, que as cortinas se abrem e é visto lá no tabernáculo celestial a arca de Deus. Quer dizer, o tabernáculo de Moisés é figura das coisas celestiais. Lendo sobre o tabernáculo, nós aprendemos mais sobre o céu. Hebreus 9:11, vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Versículo 23 e 24, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão nos céus assim se purificassem, porque Cristo entrou num santuário não feito por mãos, figura do verdadeiro. Diga glória a Jesus, as figuras das coisas celestiais. Irmãos, por isso que são coisas de difícil interpretação, mas que nós precisamos nos afinar com Deus. Repita comigo, eu preciso conhecer mais da riqueza da palavra de Deus. Salmo 119 diz, a toda a perfeição houve limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Irmãos, a palavra de Deus é inextinguível, é um tesouro escondido. Nas palavras estão escondidas as riquezas de Deus. Diga glória a Jesus. Moisés só soube isso depois que ele subiu no monte, esteve em consagração ao Senhor. Irmãos, nós estamos em dias muito apressados. Você precisa reservar tempo para o Senhor. Fala para assim, tempo para Deus. Tudo apressado, tudo rápido, tudo voando, orações apressadas. Deus não opera assim. Deus quer coisas profundas. Deus não deu a revelação do tabernáculo em 5 segundos, foi em 40 dias. Diga glória a Jesus. Então você precisa entrar na presença de Deus. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Está difícil assim, né, meu filho? Quem não tem tempo para Deus está perdendo tempo. Diga glória a Jesus. Precisa estar na presença do Senhor. Eclesiastes diz, se estiverem botado o ferro do machado, é necessário por mais forças, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Quer dizer, com um machado cego, você demora 2 horas para cortar uma árvore. Demore 10 minutos para afiar o machado e em 5 minutos a árvore cai, somando 15 minutos. Em 15 minutos você derrubou a árvore, agora com o machado cego demora 2 horas. Diga glória a Jesus. Tem crente que está parecendo machado cego. Mas em misericórdia. Sabe o que significa isso? Ora e não recebe. Por quê? Porque pede mal, diz Tiago 4. Pede mal. Pastor, como que eu vou aprender a pedir bem? Tem que ler a Bíblia. Mas não tenho tempo. Então, machado cego. Mas em misericórdia. Oração que não corta nada. Jesus quer te afiar. Fala assim, Jesus quer te afiar. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Hebreus 8:5. Coisas que servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque lhe foi dito, olha, faze conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, mas este tabernáculo é sombra das coisas celestiais. Como se lá no céu tivesse alguma coisa, e aqui na terra é só o reflexo daquilo, só a sombra. Quer dizer, no céu as coisas são muito mais brilhantes, muito mais perfeitas, muito maiores e muito grandiosas. Diga glória a Jesus. Mas irmãos, nós vamos ficar no céu surpresos com a riqueza, com a imensidão e com a diversidade do nosso Deus. Porque as obras de Deus são todas variadas, diz o Salmo 104. Deus é infinito nos detalhes e nos pormenores. Se Deus criou milhões de invertebrados, de protozoários, fala assim, Jesus. A minha cabeça lembra vagamente o que seja protozoário, mas em misericórdia. E Deus criou milhões deles.
Diga glória a Jesus. Imagine o que Deus não fez no céu. Então nós vamos ficar surpresos com a diversidade. Mas, por outro lado, nós vamos chegar no céu estando familiarizados com tudo aquilo. Porque aqui nós já vivemos uma sombra do que é lá. Então não é assim absurdamente diferente, só é melhor. Diga glória a Jesus. Fala assim, eu quero ir para lá. Louvado seja o Senhor, aleluia. Eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só para ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre eu cantaria. Louvado seja o Senhor, glória a Jesus, aleluias. O tabernáculo é sombra das coisas celestiais. Para nós conhecermos isso, nós também temos que estar à sombra do Altíssimo. Diga glória a Jesus. Irmãos, e Deus disse a Moisés: faze conforme o modelo que te foi mostrado. Repita comigo: tudo na obra de Deus tem que ser feito por revelação. Tem que ser feito conforme o modelo que o Senhor mostrou. Então o Senhor precisa nos mostrar um modelo. 1 Timóteo 6,1, guarda o modelo das sãs palavras. 1 Coríntios 11,1, sede meus imitadores. Nós não fomos chamados para inovar, mas nós fomos chamados para imitar Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Quer dizer, a igreja não precisa de novidade, a igreja precisa seguir o modelo, e o modelo é Jesus. Hebreus 9,8, dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente. Este texto de Hebreus autoriza expressamente a interpretação alegórica do tabernáculo. Quer dizer, pegar os seus detalhes e encontrar sentido espiritual, interpretação espiritual para cada detalhe. Isso é autorizado na palavra de Deus. Nem em tudo podemos fazer isto, fazer interpretação alegórica dos textos, sob pena de até perder o valor histórico deles. Só pode se fazer isso quando a palavra de Deus autoriza. Diga glória a Jesus. E aqui esse texto também fala que o Espírito Santo falou através daquele tabernáculo, dando a entender o Espírito Santo. Porque também se aprende uma das formas que Deus fala não apenas por palavras, mas Deus fala por situações, por histórias, Deus fala por acontecimentos. Provérbios 3,6, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Hebreus 1,1, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas de muitas maneiras, Deus fala de maneiras infinitas. Diga glória a Jesus. Hebreus 10:19, tendo pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Esse texto é do Novo Testamento e diz que nós temos que entrar no santuário, fazendo remissão ao tabernáculo. Então repita comigo: ainda hoje existe um santuário. Só que hoje, irmãos, este santuário não é mais de cortinas, e o santuário também não é mais o templo. Hoje o santuário é espiritual, é um lugar espiritual. Efésios 2,6, Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, um lugar espiritual. Todo culto, irmãos, no momento de adoração, Salmo 100, entrai pelas portas dele com louvor. Salmo 108, preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e salmodiarei com a minha alma. O momento do louvor é o momento de preparar nossa alma, é como se fosse um avião para decolar. Irmãos, nós temos que encontrar lugar na presença de Deus. É isso que significa entrar no santuário. É uma posição espiritual diante de Deus, uma posição de coração. E às vezes não se consegue isto.
Faze misericórdia. Hoje, por exemplo, o culto no começo não estava muito fácil, meio pesado. Faze misericórdia. Parece que não decola. O que está acontecendo? É incredulidade, é gente que brigou com alguém e veio para o culto sem consertar, é gente que lascou a maior mentirona e veio para o culto e está cantando assim, lá dentro, aleluia. Ele fez a maior mentirona no mundo, faz misericórdia, não consertou. Daí não adianta, que não decola mesmo, né? A bagagem está pesada. Faz misericórdia. Tem que lançar o fardo sobre Jesus. Às vezes a adoração não sobe porque a pessoa está preocupada com alguma coisa, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7, diga glória a Jesus. Vamos entrar no tabernáculo é estar numa posição espiritual, na qual Deus fala e você ouve. Então cada um precisa descobrir qual é esta sua posição diante de Deus. Diga glória a Jesus. Cada um, fala assim, cada um. Louvado seja o Senhor. Irmãos, em Hebreus 10, 25, eu li Hebreus 10, 19 e 20, e o 25 diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros todos os dias, pelo tempo que se chama hoje. Diga glória a Jesus. Irmãos, quer dizer, também estar na congregação dos irmãos também tem uma certa implicação com este tabernáculo. Hebreus 13:10 diz: nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ali ministram. Em Hebreus 13:15 diz: ofereçamos sacrifícios de louvor. O livro de Hebreus usa toda essa verbologia de sacrifício e do tabernáculo. Quer dizer, irmãos, hoje também existe um altar espiritual, uma posição que você se encontra diante de Deus. E sacrifício de louvor é aquilo que você oferece a Deus e é aceito. Diga glória a Jesus. O importante não é cantar, o importante é Deus ouvir. Diga glória a Jesus. O importante não é orar uma hora, o importante é Deus receber esta oração, porque nem sempre Deus recebe. Então fala assim: eu quero aprender. Louvado seja o Senhor. Irmãos, entrando rapidamente em alguns detalhezinhos do tabernáculo. O tabernáculo ele foi feito por pessoas voluntárias. Estamos abertos em Êxodo 25 ainda, versículo 2. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se moveu voluntariamente. Foi feito por pessoas voluntárias. A obra de Deus foi feita com voluntários. Às vezes na igreja se pede para algum irmão: irmão, você pode fazer isso? E o irmão: tá bom, fazer misericórdia. Então não faça porque não vai ser aceito. O diabo já entra na história, esse troço vira diabólico ainda, meu filho. Fazer misericórdia, porque Deus não quer ninguém fazendo coisa de má vontade. Se está de má vontade, não faça. Daí quando fazer, a pessoa assim: ai meu pastor, tá bom, Deus tá bom, eu faço. Ai, que bom. Fazem, que bom. Diga glória a Jesus. O tabernáculo foi feito por pessoas cujo coração Deus tocou. Quer dizer, um coração sensibilizado pelo Senhor. Foi construído por pessoas ungidas. Foi construído por Bezalel e Aholiabe, um da tribo de Judá, outro da tribo de Dan, homens chamados por Deus pelo nome, homens a quem Deus tinha dado a capacidade e sabedoria. Irmãos, para fazer a obra de Deus tem que receber do próprio Senhor. Ah, pastor, o que eu faço então? Pede que Ele dá. Todo que pede recebe. Diga glória a Jesus. Só precisa aprender a pedir. Irmãos, o tabernáculo era dividido em 3 partes: átrio exterior, santo lugar e santíssimo lugar. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, assim como o homem é corpo, alma e espírito. Então o tabernáculo fala sobre coisas profundas de Deus e do homem, porque nós também somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Átrio exterior, só tinha uma cerca, era a céu aberto, não tinha tenda, não tinha telhado. Átrio exterior, todos podiam entrar. A primeira coisa que se via era o altar de bronze, o lugar onde os sacerdotes matavam os animais para o sacrifício. O altar de bronze, irmãos, ele já fala do Calvário. A primeira coisa que a pessoa precisa ver e aprender para chegar a Deus é sobre a cruz de nosso Senhor Jesus.
Gálatas 6,14, longe esteja de me gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 16, 24, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Repita comigo, é impossível chegar a Deus a não ser pela mensagem da cruz. O que significa a mensagem da cruz? Todos nós precisamos ser crucificados em Cristo Jesus. Cruz é lugar de pecadores, é lugar de criminosos, é lugar de culpados. Só Jesus não era culpado, todos somos culpados. Tem gente que vem na igreja e quer ser tido assim como bom. Ah, pastor, né? Eu nunca usei droga, mas eu sempre assim fui muito bom. Mas assim, misericórdia. Daí Jesus disse para o mancebo rico: bom há só um, que é Deus. Jesus, porque o moço disse para ele, né? Bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas bom? Bom é só um. Fala assim: bom é só um. E esse um não é você, lógico. Diga glória a Jesus. Bom é só um, que é Deus. Então, para chegar a Jesus tem que ser pela cruz, tem que se humilhar. Pastor, essa mensagem é muito boa mesmo para esses moços da casa de oração. Para você também, fala assim, para você também. Romanos 3:23, todos pecaram. Fala assim, até você. Todos pecaram, todos precisam de Jesus. Todos precisam passar pela cruz para chegar a Jesus, ter os pecados perdoados. Depois da cruz, depois do altar de bronze vinha a pia. A pia era feita de bronze, e o bronze era feito derretido dos espelhos das mulheres. Os sacerdotes, só os sacerdotes se lavavam nesta pia para poderem entrar no outro ambiente que era o santo lugar. Quer dizer, no átrio exterior as pessoas podiam entrar, a partir dali só os sacerdotes. Irmãos, isso aqui já fala conosco, porque no Velho Testamento o sacerdote era só da tribo de Levi. Além de ser judeu, tinha que ser da tribo de Levi. Na igreja, para ser sacerdote, tem que nascer de novo. Diga glória a Jesus. Você não é sacerdote, então você precisa nascer de novo para ser. E todos os que nasceram de novo são sacerdotes do Deus vivo. Apocalipse 5:11, para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Irmãos, essa lavagem significa a palavra de Deus. Repita comigo, a palavra de Deus nos lava. João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que você tem falado. Efésios 5:26, purificando-a pela lavagem da água, pela palavra. Você vem na igreja, a palavra de Deus lava você. Lava do quê? Dos conceitos errados que você aprendeu, das coisas que você ouviu no mundo, dos programas imundos de televisão que você assistiu. A palavra de Deus te lava. Diga glória a Jesus. Tem gente que está falando assim, nossa pastor, então eu preciso de muita lavagem. Pois é, tem a casa de oração, pode se internar. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, a palavra de Deus ela lava mesmo. Hebreus 4:12, mais penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir. Discernir quer dizer separar o que presta e o que não presta, discernir os pensamentos e intenções do coração, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem vamos tratar. Diga glória a Jesus. A palavra de Deus lava. O mundo diz, o mundo é dos espertos. A palavra de Deus diz, os mansos herdarão a terra. Diga glória a Jesus. Se você se acha muito esperto, meu filho, você precisa se converter, viu? Fala assim, viu? Porque espertalhões, essas raposas, não entram no céu não. Fala assim, viu? Se não vos converterdes, não vos fizerdes como crianças, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 18:3, sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Diz Mateus 10. Diga glória a Jesus. Quer dizer, irmãos, tem que ser lavado pela palavra de Deus. Esta pia era feita com os espelhos. Tiago 1 também diz que a palavra de Deus é como um espelho no qual a pessoa se contempla. Mas quando a pessoa lê a palavra de Deus, ela se enxerga. Diga glória a Jesus.
Mas a palavra de Deus é muitíssimo sincera. Ela fala as coisas como são. Não exalta os heróis bíblicos escondendo os defeitos e enaltecendo as virtudes. Não, ela mostra as coisas como são. E você também. Fala assim, você também. Você vai se achando muito bacana, você abre a Bíblia e cai em Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrompido. Aí você fecha a Bíblia. Ai, acho que não é para mim não. Aí você abre de novo, sai em Salmo 58, 3. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam cometendo mentiras desde que nasceram. Aí você fecha. Não é comigo. Abre de novo, sai. Salmo 51, 5. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Não sei não. Diga glória a Jesus. Daí você fecha, abre de novo, cai em Romanos 7. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo mortal? Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então, a palavra de Deus mostra quem nós somos. É o espelho. Irmãos, depois da pia vinha a porta do santo lugar. A porta era feita de cortina de 4 cores: azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Linho fino era branco. Essas 4 cores falam das 4 características do Senhor Jesus, que estão também nos 4 evangelhos. Azul fala do céu, as riquezas celestiais. Lembra do evangelho de João, que fala das riquezas divinas, celestiais e eternas de nosso Senhor Jesus. Púrpura era a roupa usada pelos reis, fala da realeza de Jesus. Já lembra o evangelho de Mateus, começa com a genealogia real de nosso Senhor Jesus. Carmesim, cor de sangue, fala do aspecto sacrificial de nosso Senhor Jesus. Já lembra o evangelho de Marcos, que fala de nosso Senhor Jesus como o servo perfeito de Deus. E o linho fino torcido branco fala da pureza da humanidade. Jesus, já lembra o evangelho de Lucas, que até era médico que se veste branco. Diga glória a Jesus. A palavra de Deus é perfeita. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Acho que não vai ser possível completar essa mensagem hoje, mas vamos continuar mais um pouquinho. Diga glória a Jesus. Fala assim, preste atenção. Respire fundo, ajeite-se na cadeira. Diga glória a Deus. Irmãos, e o santo lugar, ele era feito de tábuas recobertas por cortinas. Essas tábuas falam da igreja, falam dos crentes. Eram tábuas de madeira de cetim, ou em outra tradução diz madeira de acácia. Madeira de cetim ou acácia era uma madeira muito ruim, cheio de nós, de nodosidade, de defeitos, que precisava ser muito trabalhada, muito lixada, mas essas tábuas eram recobertas de ouro. Irmãos, isso fala muito sobre nós. Diga glória a Jesus. Madeira ruim, faça misericórdia. Madeira ruim, cheio de defeito, cheio de ruindade, cheio de gênio ruim. Mas vem Jesus e te lixa. Fala assim, Jesus vai passar lixa em você. Isaías 40, tudo que é torcido se aplanará, tudo que é áspero se endireitará. Chega o sujeito na igreja meio bronco, mas em misericórdia, Jesus vai passar uma lixa nele, vai ficar mais manso que um cordeiro. Diga glória a Jesus. Irmãos, então as tábuas são lixadas e preparadas e recobertas de ouro. Glória a Jesus. Recoberto de ouro quer dizer a unção do Espírito Santo. Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus já vai estar sobre mim. Nós somos revestidos pelo Senhor. A base dessas tábuas eram colseiras de prata. E prata significa redenção, porque Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. É o preço da nossa redenção. Redenção quer dizer o preço que se paga para libertar escravos. Então, a base das tábuas, colseiras de prata. Colseira quer dizer pés de prata. Quer dizer, o que nos sustenta em pé é a redenção de nosso Senhor Jesus. Diga glória a Deus. O que nos sustenta em pé é lembrarmos que nós fomos resgatados, nós fomos comprados, nós somos de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.
Essas tábuas ficavam em pé, significa que Deus, para usar alguém, este alguém tem que estar em pé, levantado pelo Senhor. Elas ficavam juntas, unidas, umas às outras. Deus, para nos usar, nós temos que estar em união. Bom e suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133. Essas tábuas eram unidas por 5 varas de ouro. Estas 5 barras de ouro que sustentavam as tábuas falam dos 5 ministérios da igreja: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, que serve para sustentar, deixar as tábuas de pé. Diga glória a Jesus. Para isso que servem os ministros de Deus, para te deixar em pé. Fala assim, viu? Diga glória a Deus. Esses são 5. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, as tábuas falam da igreja. Louvado seja o Senhor. Dentro do santo lugar só os sacerdotes entravam. Irmãos, dentro do santo lugar tinha a mesa dos pães da proposição. Diga glória a Jesus. Glória. Louvado seja Deus. O que significavam esses pães? Repita comigo, esses pães significavam comunhão com Deus. Porque partir o pão na Bíblia significa ter comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Os pães eram alinhados naquela mesa, significa que a igreja precisa estar em ordem, porque em Mateus 26, Jesus disse, sobre o pão, tomai e comei, isto é o meu corpo. O pão significa o corpo de Jesus. O pão também significa a igreja, que é dada pelo Senhor Jesus, para satisfazer a fome espiritual do mundo. Fala assim, misericórdia. Misericórdia, porque o pão tem que ser partido. Fala assim, o pão tem que ser partido. Jesus. Isso não foi muito empolgante. Diga glória a Jesus. Aleluias. A igreja é o pão. Fala assim, a igreja é o pão. Pastor, não estou gostando disso não. Quer dizer que Deus quer me usar para abençoar os outros? Lógico, meu filho. O reino de Deus não é feito de egoístas. Pastor, eu tenho tanto problema. É porque você está olhando para eles. Tem gente com muito mais. Diga glória a Jesus. Que o Senhor quer te usar para abençoar outros. Pastor, mas eu nem sou muito crente. E está esperando o que para ser? Diga glória a Jesus. O Senhor está falando hoje conosco. Irmãos, tinha a mesa com os pães, tinha o candelabro. A Bíblia não diz quais as dimensões do candelabro. Tudo a Bíblia diz o tamanho, menos o candelabro. Não diz o tamanho, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é ilimitado. O candelabro significa o Espírito Santo. Não tem dimensão, é o quanto Deus quer. Era de uma peça só de ouro batido, ouro puro, significando o Espírito Santo é completamente divino, completamente celestial. Diga glória a Jesus. Irmãos, no pátio era luz natural, porque não tinha teto. No santo lugar não tinha luz natural, porque não tinha janela. A única luz que tinha era a luz do Espírito Santo. Irmãos, o tabernáculo é uma progressão. Conforme o crente está no ato exterior, ele ainda é guiado pela revelação natural de Deus. Mas quando ele entra num aspecto mais profundo, ele é completamente iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Diga glória a Jesus, uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja Deus. Candelabro de 7 braços que era usado para iluminar. Irmãos, e também outra das peças eram as espevitadeiras, usadas no passado, que eram assim de ouro com braços compridos, que servia para puxar os pavios. Quando o fogo estava consumido, puxava o pavio para cima para reacender o fogo. Diga glória a Jesus. Deus também tem as suas espevitadeiras. Quando você está meio murcho, Deus vem. Mas assim, viu? Fala assim, tem que brilhar. O Senhor está usando umas espevitadeiras aqui hoje. Diga glória a Jesus. Porque ele está meio pavio curto. Jesus já vai pôr a espevitadeira em você. Diga glória a Deus. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, ainda no santo lugar, então tinha a mesa dos pães da proposição, o candelabro, tinha o altar do incenso, que era recoberto de ouro, e esse incenso ele significa oração e louvor, porque Apocalipse 5:8 fala do incenso que sobe para os céus, que são as orações dos santos. Apocalipse 8
Fala do anjo que pegou o incenso e misturou junto com as orações para ser levado ao nosso Deus. Então isso que significa o altar do incenso. Salmo 142 diz: seja o levantar das minhas mãos como o incenso da tarde. Repita comigo: a oração e a adoração tem que subir até a presença de Deus. E se tem dia que você acha que a oração não está subindo, então é você que tem que descer. Diga glória a Jesus. Tem que se humilhar, tem que se derramar. Irmãos, daí tinha o véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar. Este véu, quando Jesus morreu na cruz, ele foi rasgado de alto a baixo, significando que o acesso ao santíssimo, que antes era apenas do sumo sacerdote, este acesso está franqueado a todos nós. Repita comigo: qualquer pessoa que se achega a Deus pode ter comunhão com Ele. Qualquer pessoa, meu filho. Diga glória a Jesus. Não é só o Papa, principalmente ele. Diga glória a Jesus. Qualquer pessoa. Fala assim: qualquer pessoa. Louvado seja Deus. Dentro do santíssimo lugar tinha a arca. A arca também era de madeira. A arca representa Jesus. Madeira representa a humanidade de Jesus. O ouro representa que Jesus também foi revestido pelo Espírito Santo. A arca tinha uma tampa de ouro puro, que representa a unção, consagração divina de Nosso Senhor, e representa a dupla natureza de Nosso Senhor Jesus, humana e divina. E a tampa era chamada de propiciatório, e na tampa tinha dois querubins esculpidos pelo próprio, que Deus mandou fazer assim. Diga glória a Jesus. O sumo sacerdote, uma vez por ano, derramava sangue entre as asas daqueles querubins de ouro e representava o perdão dos pecados de toda a nação de Israel. Significa que Jesus levou os nossos pecados sobre si, que Ele é a nossa redenção, e significa que pelos transgressores Ele intercede até hoje. Diga glória a Jesus. Estes são os componentes, rapidamente falando, do tabernáculo. Diga glória a Jesus. Dentro da arca tinha as tábuas da lei que Deus deu para Moisés. Por isso que o Salmo 40, profeticamente falando de Jesus, diz: sim, a tua lei está dentro do meu coração. Dentro da arca também tinha um pote de ouro contendo um pouco do maná que Deus mandou no deserto. Isso está escrito em Hebreus 9. Isso significa o maná escondido que Jesus prometeu ali em Apocalipse 2, a igreja de Pérgamo, se não me engano: ao que vencer, comer deste maná escondido. Significa ter uma comunhão mais íntima, mais profunda, mais especial com o próprio Deus. Diga glória a Jesus. Vamos fechar os olhos. Senhor amado, nós queremos mais de Ti, queremos mais do Senhor, queremos ter comunhão contigo. Santo, santo, santíssimo Deus. Pai amado, aprendemos, relembramos, vimos coisas preciosas sobre o tabernáculo no passado, e nós queremos fazer parte disso. Nós também queremos ser pedras vivas nesta construção. Nós queremos ser voluntários. Nós temos o coração tocado por Ti. Nós queremos ser trabalhados e lixados pelo Senhor. Queremos ser revestidos com ouro. Queremos estar sustentados na redenção de nosso Senhor Jesus. Meu Deus, e queremos, Senhor, estar na Tua presença. Nós queremos fazer parte do povo especial de Deus, povo de Deus. Queremos ter comunhão contigo e nos humilhamos. Senhor amado, ouve, Senhor atende, Senhor opera em nome de Jesus. Deus bendito e santo, desfaz toda obra de Satanás, desfaz toda obra das trevas. Abençoa, meu Deus, cada um, abençoa cada vida, Senhor amado. Ordena anjos a ministrar aqui, Senhor. Opera milagres e prodígios hoje. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus.